Ok, estamos aqui de volta com o nosso videocast, após nossas entrevistas polêmicas com Joe Biden, Barack Obama e a Madre Teresa de Calcutá. Agora temos a polêmica figura do doutor André Prieto de Abreu, para os íntimos Prieto. E eu conheço essa figurinha aí há mais de 40 anos. Isso daí entrega um pouco a idade, mas é verdade, né? Então, nos Grande conhecemos verdade. aí há muito tempo, né? E aí, meu querido, tudo bom? Graças a Deus, Lemos. Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite. Bater papo pela internet. Um papo pela internet público vai ser meu primeiro. É, Estou curioso para ver o resultado disso. é o sinal dos tempos, né, cara? A gente veio de uma época que não existia internet, não existia celular, né? Tinha até um negócio interessante que o pessoal hoje em dia não conhece, chamado livro, né? Tu lembra que a gente tinha? Pois é, tá uma É, dificuldade tentar convencer minha filha mais nova a ler um livro. Hoje li 2 capítulos. Ela está neste momento no quarto com a incumbência de ler o terceiro. Vamos ver. né? E as gerações mais novas fogem um pouquinho dos livros, né? Então, isso é uma pena, né, cara? Porque a gente tem todo esse background aí, né, tradicional que formou gerações, né? E a gente está apanhando, engatinhando, mas entrando aí na era digital, né? A gente, justamente todas as gerações que vieram antes, na verdade, eu acho que foi uma das, provavelmente a maior mudança comportamental da história, desde a Revolução Industrial, pelo menos. A tecnologia faz mudar demais. E eu não acho que as pessoas, os jovens, estejam fugindo dos livros. Na verdade, eu acho que o apelo dos aparelhos eletrônicos é tão grande que o livro não consegue brigar. Porque o livro demora um pouco para engatar, né? Você começa a ler, ainda mais pensa um jovem de um gurizinho, 10, 12, 13 anos, e ele começa a ler e o livro não traz uma linguagem óbvia. As coisas não vão acontecendo seguindo a temporização normal. Eventualmente ele conta alguma situação que já se passou ou que ainda vai se passar. Você não sabe exatamente que personagem está falando. E aí depois é que o autor vai te localizando no livro e aí você vai começando a entender as coisas que estão acontecendo para poder entrar naquela história, para se sentir parte daquilo, para ter o desejo de saber o que vai acontecer, ficar instigado. Então, tem um mecanismo diferente o livro. As redes Você precisa sociais, a abstrair, coisa né? vem escarrada, né? Vem O pronta, livro, vem mastigada, vem cuspida, assim. sim, Então, o livro você precisa abstrair, você precisa criar todo um raciocínio em cima, imaginar, né? é isso. E como Agora, é gostoso imaginar, né? uma delícia. Agora, tudo tem um preço, né? Tem um filósofo, né, já falecido, Zygmunt Bauman, que ele cunhou, né, uma expressão, né, um conceito, né, da modernidade líquida, né? Porque ele foi um indivíduo sui generis, né? Porque ele foi uma pessoa que nasceu aí no começo aí do século XX e viveu até o início da era digital. Então ele viu toda essa mudança, né? E faz a gente pensar, né? Porque esse conceito, né, de modernidade líquida, né? É, a modernidade ela fica muito nas relações, passa de uma coisa para outra com uma velocidade muito grande. E você não acha que isso gera uma ansiedade? Essa geração nova não é uma geração ansiosa. E, né, sabe, não, o comportamento humano é pendular, né? Ansiedade, depressão, ansiedade, depressão. É, será que isso não está relacionado com essa mudança digital também? Acho que tá. E acho que antes da ansiedade gera insegurança. Porque a Boa. gente tinha pilares mais quase que físicos, né? Para pautar, para medir o nosso tamanho, as nossas ações e reações, a gente tinha referências muito específicas. E hoje, eu acho que principalmente os jovens estão meio perdidos nas referências, porque eles assistem coisas tão diametralmente opostas, tão diferentes e diferentes do que a gente aprendia em casa, né?
parece que os valores não valem mais. Então eles ficam sem parâmetro. Porque se eu tenho um valor, por exemplo, sei lá, da honestidade, que seja um valor para mim. Bom, e aí eu me pergunto, a cada ação, a cada coisa que eu vou falar, isto é honesto? Eu estou sendo honesto? Estou sendo justo? Isso está de acordo com os meus princípios? E a gente vai tirando inicialmente esses princípios dos pais, dos amigos, dos professores, a gente vai introjetando esses princípios e essas verdades na nossa mente, e a gente vai fazendo com que isso constitua a nossa personalidade, que é o tema hoje, né? O nosso caráter especificamente. O ímpeto a gente não muda, mas o caráter a gente vai formando ele ao longo da vida. E aí, com tanta informação desencontrada, eu acho que eles estão com dificuldade de encontrar os próprios parâmetros, as próprias referências. Aí ficam extremamente inseguros, porque não sabe para onde vai, para onde o mundo vai, que escolhas eles farão, o que é certo e o que é errado. E daí vem a ansiedade, a angústia, as doenças. E você falou uma coisa muito interessante, né? Dessa falta de referência, né? A falta de referência, ela deixa campo aberto para qualquer porcaria servir de referência, né? E isso a gente vê muito, né? Uma coisa que para a gente era muito cara, né? Nós partilhamos de alguns gostos, né? De música, de cultura, de uma forma geral, né? Outro dia, estava vendo essas, né, redes sociais, isso mesmo, é muito curioso, né? Porque essas redes sociais, você vê como a gente é espionado, né? Ele busca basicamente todos os seus contatos, qualquer pessoa que você teve algum contato, tipo, você trocou alguma mensagem, essas redes sociais elas vão buscar aquilo e vai direcionar o conteúdo de algum contato teu, né, para você, né? Então, às vezes, pessoa que eu nem lembro quem era, mas que por qualquer motivo você teve algum contato, né, de WhatsApp, essas coisas assim, mostra o conteúdo. E vira e mexe, né, você sabe que eu estou na docência, né? Vira e mexe, você se comunica com alunos, olha, a aula de hoje, de vez 8 vai ser 9, olha, a prova mudou de tal dia para tal dia, tal, ó, o material da aula foi esse, aquele e tal. E às vezes aparece coisas assim desses jovens, né, desses alunos. E outro dia eu vi, né, um jovem, né, de medicina cantando, né, umas coisas assim absurdas, sabe? Tipo, coisa a ver com moto roubada, com isso e com aquilo. E eles passam uma segunda nisso, né? Tipo assim, isso é só uma música. Não é só uma música, né? Isso daí está trazendo valores, né? Ausência de valores, né? Não sei se você tem a mesma opinião, mas hoje em dia tende a se defender uma pseudocultura periférica, né? Como algo digno de ser, como eu posso usar um eufemismo, né? Como sendo mais um aspecto de cultura. Eu já vou para outra linha. Eu digo que algumas coisas são total ausência de cultura. E elas só florescem porque as pessoas não conhecem, né, a cultura de verdade. E é aniquilada pela mídia, né? Não sei se você tem a mesma percepção. Tenho essa percepção também, concordo com você, Lemos. Eu tenho a sensação de que a busca do prazer imediato se sobrepôs de maneira total à busca do conhecimento. Então, valores tradicionais que eu prezo, né? A pessoa não precisa ter o mesmo valor que eu, mas como a família ou como a amizade, hoje não existem. As pessoas muitas vezes chamam o amigo de amigo, mas elas nunca se perguntaram o que é a amizade, o que representa a amizade, o que constrói um amigo, o que faz um amigo, né? E aí elas, justamente pela falta de valores e pela inconstância das próprias atitudes e dos próprios pensamentos, porque o que é certo hoje, de repente, fica errado amanhã, e vice-versa. E aí
se eles não têm valores parecidos, se eles não defendem princípios parecidos, não vivem por esses princípios, como existir amizade entre eles? Então a amizade é efêmera. É um coleguismo, é uma amizade efêmera que vale por um dia. E no dia seguinte, aquela pessoa eventualmente vira inimigo dele, porque justamente eles não têm valores comuns. Eles só se juntaram durante um dia porque os dois bateram palma para um determinado cantor ou alguma outra coisa assim e se intitulam amigos. Mas aí passa o tempo e eles vão vendo que um não tem nada a ver com o outro, um não tem princípio nenhum, porque cada um seguiu por um caminho diferente. É um Né? jogo de conveniências, né? Exatamente. É muito fugaz, é muito temporário, é rápido. Enquanto você tem alguma coisa que me interessa, você é, entre aspas, meu amigo. Deixou de ter, você, né, não é É mais meu isso. amigo, né? É É isso. total ausência do conceito de amizade de fato, né? Exatamente. E Não, isso a não dá gente para ser vive, feliz assim, né? Você vê como a gente fica inseguro. Essas pessoas ficam inseguras de si. E aí, eventualmente, algumas referências, como nós, por exemplo, por sermos mais antigos e termos uma formação e termos certos ou errados, mas princípios mais rígidos, princípios bem introjetados, que nós somos muito seguros com eles, nós tomamos nossas decisões de maneira muito assertiva com base neles. E essas pessoas que convivem com a gente, eventualmente alunos, eventualmente pacientes, eventualmente conhecidos ou funcionários, acabam transformando a gente em referências, porque eles começam aos poucos a perceber que, puxa, mas é possível ser sempre a mesma pessoa? É possível manter uma conduta alinhada na vida, né? Como é que esse cara faz isso? E aí eles acabam até dando apelidos, né? Mestre dos magos ou coisa parecida. E você fala, meu, de onde esse cara tirou isso? E ao meu ver, você já escutou me chamarem disso, Lemos? Então, ao meu ver, é justamente isso. A pessoa busca um, uma referência. E a gente acaba se tornando essa referência. E muitas pessoas que hoje deveriam ser referência para outras pessoas, pessoas em posto de comando em empresas grandes, pessoas em posto de gerência, não têm essa capacidade, porque eles mesmos não têm valores bem estabelecidos. sim, o cara ele pega, ele tá nesse jogo de conveniências, né? E ele pega, tá passando de um like para o outro, ele quer visualização. Eu acho que na verdade, né, o cerne de tudo é o que você falou, a insegurança, né? O cara ele precisa de uma validação externa, ele precisa que os outros gostem dele para ele poder ter algum valor. E se ele Bem falar isso. alguma coisa diferente do que a maioria está pensando, do que a maioria quer, as pessoas não vão gostar dele. Ou seja, ausência de valores. Porque você ter princípios éticos e valores morais, você precisa muitas vezes tomar decisões ruins, né? Decisões ruins não, decisões difíceis, decisões Difíceis, que vão que geram desagradar conflito. conflito. Só que, né, automaticamente as pessoas, né, ah, meu Deus, né, ser é muito rigoroso, é isso, aquilo, tal. Por O cara fica exemplo, com medo, né? na criação dos filhos, né? Você vê hoje, eu vejo muito isso, não sei se é comum a todos, mas eu vejo muito isso. As pessoas com muita dificuldade de dizer não, por exemplo, Sim, e aí sim, não impõem os limites necessários que a criança precisa ter. Precisa ter limite, sim, porque nós vivemos em sociedade e o tecido social só se faz firme, compacto, ele só existe a partir do momento que eu respeito o espaço do outro. Então, é necessário um limite. Sem o limite, eu vou invadir o espaço do outro, ou o outro vai sim, invadir o meu. Isso vai gerar um conflito, né? sim. Então, tá aí um ponto. É Se você o cara se não tem ver para como ele, parte desse tecido social, né? Você se entender como parte de um todo, que você tem que ter limites em relação a tudo que te cerca, né? exatamente. Mas os pais não têm esses limites, né? Como é que ele vai dar uma coisa que ele não tem, né? Eu vi outro dia uma coisa bizarra, cara, uma coisa bizarra, assim, me chama muita atenção notícias
relacionadas à parte de educação, né? E teve uma notícia, não vou lembrar qual cidade que era, nada, mas o professor ele deu uma reprimenda numa aluna, né? A aluna imediatamente pegou o celular e avisou para o pai que o professor deu uma reprimenda verbal, né? Coisa, Sim, não fez a lição. qualquer bobagem, assim, mas assim, Tá. não foi nada físico, né? E em sala de aula, às vezes, é necessário, né? Para você poder manter a ordem e até direcionar a pessoa, né? Para os deveres, né? O pai, ele se deslocou, né, de onde ele estava e foi para a escola e agrediu fisicamente o professor, como, sabe, como se, assim, olha, a legenda que eu leio é: eu sou o ser mais especial do mundo, né, a minha filha é a pessoa mais especial do mundo, você, né, é um lixo, você não tem o direito, né? O cara não quer nem saber o que está Se nem acontecendo. eu digo não para minha filha, como que você pode dizer? Sim, 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 exato, né? Uma coisa absurda, né? Totalmente absurda. Não é Pois nem é inversão absurdo. de valores, né? Eu acho que é ausência de valores, né? É Você, ausência mesmo, é ausência. É né, ausência. não se Ausência. tem limite E para você nada. vê, a gente falando de psicopatia, né? Que é o tema central. E estamos falando disso porque estamos falando de valores. Tem uma definição bem simples, infantil até, de psicopatia, de personalidade, aliás, explicando o que é a personalidade, como ela é constituída. E dá para dividir em duas partes. Uma parte seria justamente o ímpeto, quer dizer, o, aquilo que a pessoa nasce, né, aquilo que brota dela. Então, a pessoa naturalmente pode ser mais dócil, mais agitada, mais violenta, até pode ter uma tendência para isso. E o caráter, que são justamente os valores, né, do superego, que a pessoa introjeta para dentro dela, e que quando brotam esses desejos, essas vontades, a pessoa filtra através desses valores e avalia o que ela vai manifestar e o que não vai manifestar. O que ela vai manifestar sozinha, só entre ela e quatro paredes, só o marido e a mulher, por exemplo, e o que ela pode manifestar para a sociedade, o que ela vai manifestar para os outros, para os colegas de trabalho e etc. Tem uma, se não me engano, é de Platão, uma metáfora interessante. Ele diz assim: guiar, né? Dirigir a vida é como dirigir uma biga que é tracionada por dois cavalos, um branco e um preto. O preto se chama ímpeto e o branco se chama razão. Se cada cavalo for para um lado, a gente não sai do lugar. E é a maturidade que traz para a pessoa a capacidade de alinhar ao máximo os dois cavalos, para que a vida dela flua bem. Mas ela tem que ter valores bem específicos, bem definidos para ela. Senão esse cavalo branco também não sabe para onde ir, né? Então, Sim, eventualmente, tem que frear um pouco o preto, soltar o branco, puxar o branco, enfim, né? É um equilíbrio que vem com é. a maturidade, justamente. Por isso que a necessidade dos valores para constituir bem o caráter, para que a pessoa possa dominar o próprio ímpeto, para direcionar-se melhor na vida e ser feliz. Sim, perfeito. Eu gostei dessa metáfora aí dos Não é cavalos. minha, não. Se não me É engano, é de legal, Platão. bacana. E o nosso tema, né, é um tema que permeia aí o imaginário popular, né, e está, né, em grande quantidade na literatura, em filmes, em séries, né? E todo mundo, né, fica imaginando, é algo que atrai, né, os olhares, a atenção, talvez até porque, não sei se eu estou correto em dizer isso, mas muitas vezes serem situações que a pessoa se coloca naquele lugar e fala: nossa, como é que alguém poderia tomar uma atitude dessa com outro ser humano, né? Algo que choca, né? E, né, ao mesmo tempo, nós temos muitos mitos, né, em cima. Às vezes a pessoa pensa, né, no psicopata, é aquele cara com QI altíssimo, que ele faz planos elaborados, um frio e calculista, é o cara que é o sedutor sempre, mas isso foge um pouquinho da realidade, ou não?
Foge bem da realidade, né? Esse é o psicopata do filme, né? Aquele cara que o cinema trouxe para o nosso imaginário, né? Na verdade, o psicopata, ao meu ver, é alguém que tem um defeito, né? Porque nós somos seres sociáveis e por isso, por sermos seres sociáveis, é que conseguimos evoluir e desenvolver tanto, mesmo a tecnologia. Nenhuma pessoa sozinha consegue fazer um iPhone, né? Alguém projetou essa liga de metal, descobriu em que temperatura, como fazer, como deixar ela fininha, como laminar, como dobrar. O outro, as câmeras, como ordenar as lentes, que material usar para essas lentes. O outro, os microchips, o outro, enfim, cada um tem uma parte nisso. Alguém conseguiu gerenciar essa coisa toda e montar o iPhone. Mas para vivermos bem em sociedade, precisamos do trabalho de todos, porque cada um tem uma capacidade, né? Cada um desenvolve um tipo de trabalho. Por que comecei a falar isso mesmo? Não, que a gente estava falando do psicopata, Sim, né? do psicopata, da imagem Sim, cinematográfica do psicopata, né? sim, sim. Bom, o psicopata é alguém que tem defeito, tem dificuldade em viver bem em sociedade. Existem, segundo a CID-10, o DSM, vários tipos de psicopatia, tratando psicopatia como uma doença, como uma... Na verdade, não é uma doença, né? Porque não tem um agente específico. Como um transtorno da personalidade. Então, por exemplo, a CID-10 descreve a personalidade paranoide como aquela pessoa que sempre se sente vitimizada, perseguida, acha que todos estão planejando contra ela, tudo que dá errado na vida, ou todo não que ela recebe, ela avalia como uma coisa pessoal, como uma vingança do outro para ela. Então, uma pessoa que está sempre se defendendo, muitas vezes a pessoa até é agressiva, essas pessoas costumam ter muitos processos na justiça, ou sempre ela achando que está sendo prejudicada pelo mundo. Então tem uma divisão de trabalho. Cada um vai fazer um determinado serviço. E ela sempre acha que o dela é o pior porque quiseram fazer, porque é o paranoide. Ele não é um esquizofrênico. Essa pessoa não tem uma ruptura com a realidade, né? Que seria a esquizofrenia, de achar que existem extraterrestres que emitem mensagens mentais e que tem câmeras secretas, microscópicas, escondidas, visualizando o que ela está fazendo no dia. Enfim, esse é o esquizofrênico. A personalidade paranoide é a pessoa que tem um defeito da personalidade, portanto, uma psicopatia, mas que não é o maníaco do parque, né? Não é o cara que está ali para judiar das pessoas, que não é sádico, não é masoquista, ele não quer o mal. Ele simplesmente se defende, porque ele acredita que os outros estão prejudicando. Existe o borderline, o emocionalmente instável. Existe, vamos dizer, o psicopata de carteirinha, né? Aquele que quer o mal, que sente eventualmente prazer em prejudicar o outro, como é descrito na literatura, que ele anda sobre cadáveres, e como se estivesse na areia da praia. Tanto faz. Ele não se compadece do próximo, né? Então são tipos de desvios diferentes da personalidade. Uma vez a gente conversou sobre isso e você trouxe à tona que normalmente nós temos uma interação entre o constitucional e o meio ambiente, né? Então, a pessoa tem um potencial, né? Ela nasceu com um potencial e o meio muitas vezes, né, é o trigger, é o gatilho. Esse conceito ainda é vigente, não? Sim. Aliás, acho até que estávamos falando sobre isso há pouco, agora, só que de uma outra forma, com uma outra linguagem. É aquela coisa do que existe dentro da pessoa, do gênio, como se fala, né? E do adquirido. Agora, existem desvios muito grandes da média. Veja, todas as pessoas têm características, vamos dizer, não boas do seu próprio comportamento. Não acredito que exista, eu nunca conheci um ser humano perfeito, exceto aqueles que foram eventualmente criados pela literatura. Então, lendo a Bíblia, a gente encontra um ser humano perfeito.
o Cristo, Buda, São Francisco, sei lá. Mas na nossa realidade comum não existe o ser humano perfeito. Todos temos características, vamos dizer, inadequadas ou não muito boas para conviver com as outras pessoas ou até com nós mesmos. Como o exemplo que eu dei do paranoide, ou daquela pessoa mais impetuosa, mais agressiva, ou emocionalmente instável, né? Aquela pessoa que está sempre, cada hora trocando de relacionamentos, cada dia ela quer uma coisa. São defeitos da personalidade. Mas, eventualmente, não são suficientes para classificar aquela pessoa como psicopata, como um transtornado, como um doente. Ela tem características, ela tem traços, é o termo que a gente costuma usar. Tem traços, eventualmente, até do antissocial, né? Seria o psicopata malévolo, é o antissocial, ou algumas pessoas chamam de sociopata, é um termo também bastante usado. Aliás, a gente já falou sobre isso, né? Sim. Eventualmente, falar o sociopata é o vilão, é o vilão do filme. É aquele cara que é mal em tudo, né? Ele realmente, eu diria assim, é o egoísmo ao extremo máximo. Ele ignora o outro. O outro, seja um bicho, seja uma pessoa, para ele não passa de um objeto. É um bife, é um pedaço de picanha. E ele vai fazer o uso que ele quiser daquilo, desde que ele não se machuque. Né? O psicopata não quer ser preso. Ele quer se beneficiar daquilo, ele quer tirar proveito, muitas vezes de uma maneira sádica, mas nem sempre. Às vezes ele simplesmente quer galgar um degrau. E o preço desse degrau é prejudicar o outro, e ele vai e prejudica. Então seria o sociopata, né? Digo, é o termo mais. Não é um termo científico, mas é como a gente mais usa. E o psicopata, o cara que tem traços ou até o diagnóstico de transtorno de personalidade, mas tem um transtorno específico da personalidade, seja mais voltado às emoções, à persecutoriedade, ou até o anancástico, né? O anancástico é um outro tipo de personalidade, que é o chato. O cara viscoso, detalhista, chato, tem que ser tudo do jeito dele, ele não aceita a ideia de ninguém, nunca, não tem conversa, sabe? É o anancástico. Quem tem um chefe assim tá perdido, né? Bom, então é isso. A pessoa pode ter traços, algumas características, sem que se constitua o diagnóstico completo, né, o diagnóstico formado, ou a pessoa pode ter traços tão características tão importantes que ela fecha o diagnóstico. E aí é o psicopata mesmo, seja qual tipo for, né? Estamos falando de vários. Então, existem vários tipos de psicopatia, de transtornos de comportamento. O tipo que a gente citou hoje no título da live seria o sociopata ou psicopata, é o antissocial, né? O sociopata é o antissocial, e o psicopata, que aquele estereótipo que você passou, seria do inteligente. Na verdade, não é que ele é inteligente, é que ele usa a inteligência dele de uma maneira extremamente fria mesmo, porque como ele não se compadece, como ele não sente o outro como um pedaço dele, né? A gente vê alguém sofrendo, você vê uma criança no semáforo, um pai carregando um filho, uma mãe carregando um filho, alguém na necessidade, a gente quer ajudar, é natural, né? Nossa, peraí, o que foi? Enfim. Empatia, né? Exatamente, a gente sente empatia. Neurônios espelho, né? Exato. Psicopata não, ele não tem isso, né? O Uma antissocial. coisa que eu acho que é importante, não sei se você está sabendo, tá rolando uma série aí em algum streaming sobre o presídio lá, Tremembé, né? Que está mostrando lá alguns, né, psicopatas lá que ficaram presos lá, né? Aquela que matou os pais, a outra que esquartejou lá o cadáver do marido e tal. E muitas vezes as pessoas tendem a romantizar aquilo, mas eu não sei se você vai concordar. Queria até que você esclarecesse isso, só para as pessoas ficarem, terem um norte, né, quando pensarem no assunto. O psicopata, ele sabe o que é certo e errado. Ele não sente, mas ele sabe.
Então, toda vez que ele pega, ele age, ele está optando. É um daltônico moral. Ele sabe que o sinal está vermelho, ele não sabe, né, ele não enxerga o vermelho, mas ele sabe que está vermelho. E ele opta em transgredir. Seria isso? Eu adorei a sua analogia. Daltônico moral, eu vou guardar para mim agora. Eu vou usar isso outras vezes. É perfeito. É perfeito. Ele realmente, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele não tem dúvidas do que é legal, o que é ilegal, o que as pessoas aprovariam, o que a sociedade aprovaria ou reprovaria. Mas ele simplesmente não se preocupa com isso. Ele só se preocupa com isso no limite do que ele pode se prejudicar a si mesmo. Mas ele não se preocupa com isso no sentido de temer prejudicar o outro pelo outro, e sim por um eventual resultado desastroso para ele. Né? Então, a entrevista, por exemplo, eu trabalhei com isso muitos anos, acho que você sabe, né? De fazer laudos periciais de avaliação da sanidade mental, avaliar se o indivíduo é imputável, semi-imputável ou inimputável. Sou perito oficial até hoje. E aí, é comum você pergunta, por exemplo, o cara chegou em casa tarde porque ele estava numa farra. Bebeu, fez o que quis. Chegou na madrugada, a casa estava trancada, e aí ele bate na porta e reclama que demoraram para abrir. E aí ele quer comer e reclama se a comida está fria. E aí, eventualmente, ele se exaspera porque a cama dele não está feita ou algo parecido, ou porque a esposa não quer retribuir o ímpeto sexual que ele apresenta, e aí ele espanca todo mundo em casa, eventualmente até mata alguém naquele furor, e ele vai preso. E aí você entrevista essa pessoa e deixa ela à vontade, claro, porque eles não são burros, né? Quer dizer, tem o psicopata burro, mas considerando um psicopata normal, que tem uma inteligência semelhante a nós, ele sabe que o que ele fez estava errado. Mas quando ele tenta explicar aquilo, você fala, puxa, mas você bateu em todo mundo, você arrancou o olho da sua mulher, por que isso? Ah, doutor, veja, ele dá essa justificativa, que eu tava lá, como é que puderam fazer isso comigo, me deixar para fora, deixar comida fria, tá. Bom, mas você não acha meio desproporcional? Você se arrepende? E aí ele fala, me arrependo sim. Por quê? Pois é, né, doutor, você vê? Desgraçado do policial, chegou lá no dia, não deixou eu me explicar, me prendeu, tô aqui agora, ó, nessa cela imunda, nesse lugar horroroso. Claro que eu tô arrependido. Em momento nenhum, ele manifesta, não é nem mais que arrependimento, seria um remorso. Ele não é capaz de sentir remorso. Ele fala, nossa, eu arranquei o olho da minha mulher, eu bati em todo mundo, eu fiz isso, fiz aquilo. E essas pessoas, como que estão agora machucadas, eventualmente mortas, ou o que seja, tanto faz. Ele só se preocupa realmente com o que aconteceu com ele. É empatia zero. E, eventualmente, ele vai entender que as pessoas acham isso ruim e ele pode simular numa próxima vez o que as pessoas esperam. Então, vai simular um choro, vai simular, né, um pseudo-arrependimento, pode dar uma entrevista para a televisão. Ah, eu errei e que coisa horrível que eu fiz, mas você percebe nitidamente que a pessoa está sendo fria, né? Ensaiado, talvez. A gente vê muito isso na política. Ah, sim. Para quem tem olhos para ver e Sim, ouvidos para ouvir, né? A gente sim. vê muito isso na política, muito, muito, extremamente comum. Aliás, uma das características do psicopata, desse tipo de psicopata, é o tropismo pelo poder. Porque o poder traz para ele a possibilidade de se satisfazer sem pagar o preço. Então, funções, tanto em empresas particulares, mas sobretudo em empresas estatais, cargos eletivos, etc., são a menina dos olhos do psicopata. E existem, sim, trabalhos científicos mostrando que na população carcerária é a maior concentração de psicopatas que tem. 70%, 80%, varia um pouco com as pesquisas. E no âmbito, por exemplo, na política, a porcentagem é assustadora, tipo 10, 20 vezes mais do que na população em geral. E outros cargos de poder, né?
eu sinto meio acanhado de ficar falando aqui quais cargos, porque alguém pode se sentir ofendido. Mas cargos de poder. Então, sei lá, polícia, exército, gerente, né? Essas pessoas tendem a se acumular nesses lugares, Mas mais do que o normal. tem uma pesquisadora que eu gosto muito do trabalho dela, é a Penny Spikins, britânica, Universidade de York, se eu não me engano, que ela tem um trabalho, toda uma linha voltada para o desenvolvimento neurobiológico e evolutivo do ser humano, né? E nessa linha, né, se a gente parar para observar, o psicopata, na evolução da humanidade, ele teve seu papel nas tribos como um guerreiro. Tipo assim, era o guerreiro perfeito. Porque o guerreiro perfeito no sentido de que não tem remorso, ele vai matar, só que ele vai tiranizar também o próprio grupo em prol disso. Mas vai ser, entre aspas, assim, um grupo que vai sobreviver mais. Nem que seja para satisfazer os caprichos do, entre aspas, líder do grupo, né? Então, eu acho que isso reforça muito nessa linha de uma linhagem genética, né? Talvez até, eu não sei se existiria alguma coisa já mapeada, se há uma alteração de novo, né? Uma alteração de geração em geração, mas faz sentido, né, nessa linha você ter esse pseudo-guerreiro perfeito que talvez tenha tido seu papel lá atrás, né? Que anda sobre cadáveres e que espalha seu gen da pior maneira possível. Violência sexual. Não sabia se Né? podia falar isso aqui é Instagram, né? Não, a gente vai YouTube? colocar em multiplataformas, é verdade. Acho que não pode falar nessas Eu palavras. acho que essa palavra tem que dar um pi. Daremos o pi. É verdade, eu me esqueci que Mas sim, obviedades não podem ser ditas. algumas não. É. Sim, eu concordo com essa teoria. Faz muito sentido. E existe, sim, sabe-se disso por probabilidades, né? Aliás, se não todas, quase todas as doenças mentais têm uma carga genética muito grande. Aquilo que a gente falou no comecinho, né, do modelo de estresse diátese. Então tem a tendência genética e tem a influência do ambiente. Aliás, isso hoje está super em voga, né? A epigenética. Hoje, para vários aspectos, para várias doenças, para obesidade, os nutricionistas têm usado muito isso. E sim, existe uma base genética. Quanto mais forte essa base genética, menos necessidade de alguma alteração no meio. Tem um filme, eu não lembro o nome agora, acho que é Drex, ou Drag, um filme da Netflix, em que um pai policial detecta que o filho é um psicopata, do pior tipo. E aí ele vai... Dexter. Dexter, isso mesmo. Dexter. Isso. Muito bom esse seriado. É isso aí, ele ensina o filho como agir e como descarregar essa ânsia que ele tem pela morte, pelo sofrimento alheio, em vilões. E aí o psicopata se torna, vamos dizer, um caçador de psicopatas. Ele vira praticamente um Batman, né? É isso. Só que o Batman é bonzinho, o Batman não mata ninguém, né? Batman tem umas coisas meio sádicas, né? Assim, né? Tem. Aparece, né? Mas tudo bem, Bom, é um vigilante, né? Ou seja, sim. aquele psicopata que poderia destoar da malha do tecido social, ele passa a convergir no tecido social, eliminando, né, os desviantes ali. É isso. É isso. Eu não sei se isso é possível, claro que isso é uma ficção, mas exemplifica bem, né? Quer dizer, a carga genética e a transformação ambiental. Nesse espectro da psicopatia, eu não sei, a impressão que eu tenho é que em graus menores é justamente o que acontece, né? A pessoa, ela, se tiver uma boa, não diria nem educação, mas um bom condicionamento, ela vai convergir na sociedade, nas ações, né, esperadas, e ela não vai transgredir, né? Embora ela tenha sempre aquele potencial latente, né? Algo que jamais vai acontecer com um psicopata que já, né, transgrediu,
Sim. Né? Não sei, eu entendo que o psicopata que já transgrediu, ele é irrecuperável e não pode voltar para a sociedade, ou não. É, eu diria que sim. Veja, eu nunca vi o contrário. Tá? Agora, em termos comportamentais isolados, é possível tornar o psicopata, vamos dizer, útil à sociedade. Eu vou dar um exemplo para você. São os melhores exemplos que eu tive foram com religião. Então, existe, por exemplo, na cadeia, aquele bandido que se aproxima de um determinado pastor, de um determinado líder religioso ali dentro, para conseguir uma proteção. Eles são um clã dentro da prisão. Mas existem aquelas pessoas que de fato se convertem, de fato passam a ter uma crença naquela religiosidade, naquela liturgia, e passam a seguir aqueles princípios de uma maneira, inclusive, extremamente rígida. Continuam sendo psicopatas, continuam tendo as tendências que sempre tiveram, mas eles conseguem, vamos dizer, extravasar a agressividade deles, o desejo mórbido até, através da religião. Eventualmente esse cara passa a andar com uma Bíblia debaixo do braço, buscar catequizar outras pessoas e passa a ser extremamente rígido com aqueles valores, de modo a jamais aceitar algo diferente. Veja, ele continua batendo no filho dele ou na filha, mas muda o motivo. Ele bate, mas ele fala, eu te bati porque você fez isso e segundo eu ia dizer a Bíblia, mas segundo o Alcorão, segundo a cartilha da minha fé, você não poderia ter feito. E, eventualmente, ele se torna bom nisso e vira um representante dessa fé. Isso E acontece. acaba virando um político, né, também, às É. vezes. E pode, isso acontece. Então, assim, você acaba conseguindo, de certa forma, é como se fizesse uma terapia comportamental com essa pessoa. Você consegue desviar um pouquinho o comportamento sem mudar a caixa preta. Quer dizer, o que está na cachola, a caixa preta, continua lá, não muda. Isso é imutável. Mas você consegue mudar a conduta. Então, eu não sei se as pessoas, os leigos, né, quem não é médico, quem não é da área, talvez não entenda. Então, assim, a gente recebe um estímulo, a caixa preta, o nosso cérebro, processa esse estímulo e devolve uma reação para o ambiente. O que está na caixa preta do psicopata não muda, mas ele consegue manifestar esse desejo dele, esse ímpeto de uma forma mais produtiva ou menos lesiva à sociedade. Isso é possível. E é possível, inclusive, com a psicoterapia. Mas esse cara ele só vai mudar o foco dele. Então, esse cara, por exemplo, ele pode começar, entre aspas, não estou fazendo alusão a nenhuma religião, né, mas só para exemplificar, o cara querer começar uma guerra por conta de religião. Né? Então, olha, a minha religião que é top, é de vocês não, morte aos infiéis, não. É o terrorista típico. O cara não está nem aí para os outros, né? Ele pega, Não. tem aquele foco dele, vamos fazer prevalecer, ou às vezes não é nem pela própria religião, mas é o Vamos fato de supor que ele querer. seja um terrorista do Hamas. Ele quer as virgens. Então ele vai matar, vai fazer o que precisar, vai judiar à vontade, porque ele quer aquele, no final ele quer aquele prêmio. E ele acredita naquele prêmio, é aquilo que ele vai ter. E ele vai fazer o que for, o que for necessário. É aquele cara que ele pega, tem zero empatia, né, pela vítima, né? Sim, O foco dele é o prêmio. sim. Né, ou qualquer outra vantagem que ele A possa ter. religião, normalmente, ela serve como uma liga, como uma cola muito importante para o tecido social. Mas, nesses casos, ela acaba tendo o efeito contrário. Não sei se você lembra, uma vez eu comentei contigo de um trabalho, né, que eles fizeram, uma investigação, né,
na costa ocidental da África, se eu não me engano, uma equipe observando, né, alguns primatas, né, o comportamento dos primatas. É, eles tinham o hábito de todo dia, num determinado horário, colocar oferendas para uma determinada estrutura, né? E essa equipe achou curioso. E as observações iniciais deles, né, eles estavam vendo como se eles estivessem em adoração a alguma coisa, né, aventando a possibilidade de que a religião é uma necessidade biológica de seres que vivem em sociedade para você poder manter a estrutura coesa, né? Só que assim isso gerou uma polêmica que eu achei super curioso, que na sequência esse pessoal fez retratações, diz que mudou a conclusão e tiveram outras considerações que não era bem assim, né? Você imagina, né, a importância que isso tem para as sociedades, para os governos, né, para a ordem, entre aspas, É, né, a necessidade de manter o rebanho dócil. essa é uma outra questão extremamente delicada. Eu acho, vou soltar a franga aqui, tá? Eu acho que não são todas as pessoas que estão prontas para olhar a realidade nua e crua. Precisa ter come si dice in italiano, essere in gamba, capisce? Precisa ser muito autossuficiente, precisa ser uma pessoa muito firme nos próprios valores e propósitos para continuar se guiando aos seus objetivos na família, na sociedade, no trabalho, sem se desviar, sem ferir os demais, sem a crença em algo maior, sem a crença num Deus, num regente. Eu acho que, de modo geral, a sociedade não estaria pronta para viver sem a religião. Resumindo, é isso. Eu Colapsaria. acho que a religião, sim, é necessária, é muito importante. E mesmo quem não tem a fé, vamos dizer, absoluta na religião, se beneficia de frequentar uma liturgia. Porque todas as liturgias, pelo menos as que eu conheço, as religiões derivadas do cristianismo, as religiões japonesas principais, os Seishonoye, os messiânicos, o budismo, têm rituais em que as pessoas treinam a introspecção, treinam a meditação, treinam trabalhar o cérebro em frequências que elas não estão habituadas. Na frequência alfa, por exemplo, de ler um livro, e hoje já não se faz mais. Mas, eventualmente, quando ela está ali naquele ritual, numa reza, ela consegue. E aí ela vai, aos poucos, obtendo maior controle sobre si mesma, né? Quer dizer, o sistema reticular ativador tem aquela frequência automática para o córtex cerebral. Mas o córtex cerebral, que é a parte inteligente do cérebro, né? Toda aquela substância cinzenta, tem pouco controle sobre o centro do cérebro. Quem aqui consegue controlar sozinho o batimento do seu coração, a sua respiração, o funcionamento do seu intestino? Dizem que existem faquires que conseguem ficar vários dias jejuando, conseguem controlar, por exemplo, uma coisa que as pessoas vão se interessar, uma ereção, e conseguem eventualmente ejacular sem ser tocado. Kama Sutra, lá, Então, exatamente, como é que uma pessoa vai conseguir ter um controle tão grande sobre o tronco cerebral dela? A maior parte das pessoas, o homem normal, não tem controle sobre os seus impulsos, sobre os seus, sobre o crocodilo que tem dentro dele, né? O crocodilo só tem córtex, para as pessoas que não conhecem. Só tem córtex, não, só tem tronco, perdão. Não tem córtex, né? E as religiões treinam isso. E isso desenvolve o ser humano. Então,
eu sou categórico, acho que a religião é fundamental para o ser humano e para a sociedade, mesmo para aquelas pessoas, vamos dizer, que não precisam disso, vou chamar assim, tá? Ou que não têm fé absoluta. Mas aí teria uma distinção, né, entre filosofias de vidas e religiões, né? Então, um budismo seria mais uma filosofia de vida do que uma religião. Você não tem uma deidade, assim, por assim dizer. Você tem um exemplo, né? Agora, uma religião, né? Eu tenho a mesma percepção que você, que é necessário para a sociedade. É necessário sem ser um fato, mas a religião ela é dogmática, né? Então, a religião ela não tem lastro assim, muitas vezes em coisas aplicáveis, né? A religião, você tem que crer por crer, né? E é bom isso, né? Para o tecido social, para manter a ordem, né? Mas Sim. a filosofia de vida, né, dos faquires, né, o budismo, né, os iogues, né, aí já tem um benefício da Sim, as mente. escolas filosóficas, de um modo geral, desde É, Imhotep, sei lá. Mas veja, é assim, eu entendo, o dogma limita o ser humano. Porque a partir do momento que eu tenho uma crença absolutamente irracional, em que eu coloco aquilo como absoluto, o meu raciocínio jamais terá acesso a todos os desdobramentos que teria se eu permitisse questionar isso. Então, eu vou ser um ser limitado nesse sentido. Mas, de novo, eu acho que, de um modo geral, a humanidade não está preparada para questionar esses aspectos. São poucas as pessoas que estão preparadas para questionar esses aspectos. Até porque, pensa comigo, você tem uma família, você tem um filho, teu filho adoece e, eventualmente, morre. E nessa hora, se você tem a fé, se você tem o dogma, se você acredita naquele ser superior, você fala, bom, eu não estou sozinho. Alguém está me ajudando nisso. Meu filho está bem onde estiver. Veja, tudo que acontece de bom e de ruim na vida, você pode dividir. Se você não tem, quem não tem, não tem com quem dividir. O peso está todo no ombro. É todo mundo que aguenta? Eu já vou te adiantar, não é. Não é. É muito difícil isso. É muito difícil. Essa pessoa, eventualmente, ela adoece. Ela não dá conta. Eventualmente faz coisa pior, né? E aí essa pessoa precisa de um apoio, precisa de uma ajuda. Uma psicoterapia, um tratamento psiquiátrico. É, se ela tem a religião, muitas vezes a religião faz o papel do médico, sabe? é como você Então, disse, é uma necessidade sem ser um fato, né? Mas sim, não precisa existir alguma coisa além, mas a crença de que existe alguma coisa além, ela é necessária para o dia a dia, para o cara não perder o chão, né? sim, sim. Assim, ó, acabamos falando de religião, mas é uma das poucas coisas que consegue mudar, desviar, no sentido positivo, o comportamento do psicopata. Não muda, ele não deixa de ser psicopata. Não existe um remédio ou uma psicoterapia, ou não existe algo que torne um psicopata uma pessoa normal, que faça com que ele passe a sentir empatia pelos outros. Isso não existe. Nem sombra disso, nem sinal com toda a tecnologia, projeto Genoma, não existe. Mas é possível mudar a conduta e aí tornar esse indivíduo, trazê-lo de novo, né, com que ele sim volte a ser parte da sociedade, uma parte útil. Mas dependendo do crime, do matiz ali da transgressão, é algo que às vezes é inviável, né? Então, a pessoa tem aquela sanha violenta, né, do extermínio, fica difícil, né, se redirecionar essa energia, né? É muito difícil, é muito difícil. Eu não gostaria de usar a palavra impossível, mas é Tá. muito, muito difícil. Indo para os extremos de novo, deixa eu fazer uma outra provocação. O psicopata ele é sempre imputável. Existe
uma certa discrepância, aliás, uma discrepância considerável entre os psiquiatras, inclusive entre os psiquiatras forenses, no mundo inteiro. Majoritariamente, é a linha que eu sigo, o psicopata é imputável. Porque a imputabilidade, o que é a imputabilidade, né, para quem está assistindo, é a propriedade de aplicar culpa, de aplicar uma sanção, aplicar culpa, falar, não, você fez isso, você é o culpado, fez o que quis, vai. Né? Então, se a pessoa, para ser imputável, 2 aspectos vão ser analisados: a capacidade de entendimento e de autodeterminação. Então, a pessoa pode não entender, então, eventualmente, um retardo mental, né? Uma pessoa que é um adulto, mas que tem uma idade mental de 6 anos. Ele não vai ser capaz de entender todos os crimes. Se alguém der uma moeda falsa na mão dele e fala, vai ali e compra uma coisa para mim, ele vai. Ele nem sabe que é falso. E se é falso, para ele tudo bem. Ele é uma criança, né? Então, esse cara seria inimputável. Porque um dos 2 quesitos, ele absolutamente não tem. Certo? Ele pode, por exemplo, não poder autodeterminar-se. Então, vamos supor, um exemplo de livro, né? Não é muito comum, mas existe. A mulher no puerpério, a mulher que acabou de parir, ela é inimputável. Se a mulher acabou de parir, ela mata o marido, ela é inimputável. Entende-se que esse estado puerperal pode modificar de tal modo a circuitaria cerebral de uma pessoa, de uma mulher, que ela se torna inimputável nesse momento. Então, por exemplo, uma pessoa que faz um uso não desejado de uma droga. Então, uma pessoa que é drogada por outra. Então, é colocado uma droga, qualquer uma, na bebida de uma pessoa. E essa pessoa, sob efeito dessa droga, comete um crime que ela não cometeria se não estivesse sob efeito dessa droga. Bom, ela é inimputável, ela não quis se drogar, ela perdeu o controle sobre si mesma e aí cometeu o crime. Né? Então essa pessoa vai dirigir porque ela não usou droga, essa droga foi injetada nela sem ela saber de alguma forma, e aí ela mata alguém dirigindo, ela é inimputável. Agora, o cara que bebeu porque quis, assumiu o risco de tudo aquilo que poderia desdobrar a partir daquele consumo alcoólico, atropela uma pessoa e mata, ele é imputável. Aliás, esse é um princípio jurídico. Se chama actio liberem causa, quer dizer, ação livre da causa. A pessoa assumiu o risco daquilo antes. Então, são 2 aspectos, o entendimento e a autodeterminação. O psicopata, que é só um psicopata, né? Porque ele não tem o retardo mental, porque, veja, nós podemos ter concomitância de doenças. Posso ter um psicopata, quer dizer, ele tem um funcionamento psicopático, mas ele tem um retardo, ele é um abobado, é um idiota, né? A palavra científica seria idiota, apesar de parecer ofensivo. Então, ele não entende aquilo. Ele é inimputável. Agora, o psicopata normal, ele tem uma inteligência normal, como a nossa, mas ele não tem empatia. Ele não tem empatia, mas ele sabe o que é certo e errado, ele sabe o que pode e o que não pode, ele conhece a lei, ele entende a moral da sociedade. Ele pode não querer respeitar, mas ele entende. Então, entendimento ele tem. E ele é capaz de se autodeterminar. Né? Assim como um homem casado é capaz de se autodeterminar e não assediar a secretária. É uma escolha dele assediar ou não. Então, ele tem entendimento e ele tem capacidade de determinação, ele é imputável. Esse é o entendimento majoritário, é o meu entendimento. Mas existe uma linha da psiquiatria que acredita que essa falta de empatia, que seja justamente, vamos dizer, a parte genética da psicopatia, deve ser levada em consideração maior e haver redução da imputabilidade para essas pessoas. Eu não concordo, mas existe um conflito na medicina, sim. Porque é um contrassenso, né? O cara pega, ele está determinando que ele tem um defeito, vamos colocar assim, um defeito de vias neurais. E ele tem a possibilidade de reincidir.
e eu não vou imputar pena a ele, ele vai continuar solto em sociedade, cometendo o mesmo crime repetidamente. Então, aí é assim, na verdade, que veja, cada país tem suas regras. No Brasil, existe a medida de segurança. Então, o indivíduo que é considerado inimputável, uma das questões do juiz, tem algumas questões que são obrigatórias, depois tem as questões extras, tanto do juízo, quanto da acusação, né, do promotor, quanto do advogado de defesa. E uma das questões que são padrão em sendo inimputável, esse indivíduo apresenta risco à sociedade? E aí, se ele é inimputável, mas apresenta risco, ele não vai preso, mas ele é trancafiado no manicômio judiciário. E aí ele vai sendo submetido a reavaliações periódicas até que cesse essa periculosidade. Então, vou pegar um exemplo não do psicopata. O psicopata, em tese, nunca cessa a periculosidade, né? Então, mas vamos pegar, por exemplo, um esquizofrênico que em surto, ele estava insano, ele realmente achava que o vizinho dele representava uma linhagem de extraterrestres no corpo de seres humanos e que já tinha trocado o olho dele por outro olho e que já o havia assediado e que falava na orelha dele que o ameaçava. O vizinho nem sabe que ele existe. Ele é louco, ele é insano. Ele é um esquizofrênico, paranoide, fora da realidade. E um dia ele escuta o vizinho falando que vai matar, que vai matar, que vai matar. Ele vai lá ver o vizinho, tem uma faca e ele mata o vizinho. Bom, ele é louco, ele é inimputável, mas aí ele é medicado. E com a medicação, essa paranoia, essa psicose se reverte. E aí ele volta a entender a realidade, o que estava acontecendo, e ele é capaz de se arrepender, de sentir remorso, enfim. Na verdade, ele não é muito capaz de sentir remorso. Eu vou consertar aqui. Não porque ele seja um psicopata, mas porque isso que aconteceu, dificilmente alguém consegue convencer que não foi daquele jeito. Mas a gente consegue fazer cessar a periculosidade com esse indivíduo medicado. E aí esse indivíduo vai ficar em regime de internato até que cesse. Cessou a periculosidade, ele é solto. E aí o juiz geralmente condena, entre aspas, a pessoa a passar por avaliações periódicas ao longo da vida, por X anos. E aí o médico que avalia, o médico forense, o psiquiatra forense, fala, ó, não, mantém cessada a periculosidade, ou não. Ele parou de ir nas consultas, eu estou percebendo que ele está demonstrando delírios e alucinações, e ele voltou a ter periculosidade. E aí o juiz pode mandar recolher novamente. Tá? E o psicopata, né, por exemplo, o Champinha, ficou sob regime de internato por muitos anos. Mas aí entra uma outra turma que não necessariamente é científica e que entende que eles chamam essa internação compulsória determinada pelo juiz de como é que eles chamam? Cárcere público. É o termo que eles usam. Tem o cárcere privado do sequestrador lá, eles falam que isso é um cárcere público, que é em bem da sociedade, mas existe a turma é uma turma meio oba-oba, assim, sabe? Que considera que ninguém deve ser preso, que a sociedade deve seguir seu curso livre, leve e solto, não devem existir regras e etc. Sim, sim. Obviamente, até pelo tom com que eu estou usando, dá para perceber que eu não concordo com essa turma, e eu Sim. acho que isso é contrário à evolução do ser humano, isso desfaz o tecido social, isso prejudica as pessoas, isso traz insegurança, traz medo, enfim. Essas pessoas, no meu entendimento, sim, deveriam ficar reclusas a vida toda, porque não são capazes, é impossível fazer cessar essa periculosidade. De novo, não quero usar a palavra impossível, mas é muito, muito difícil. Eu entendo, assim, eu acho que a pergunta principal é se o indivíduo oferece risco à sociedade ou não, né? Então, se ele apresenta o risco, ele tem que ser retirado do convívio em sociedade para a segurança da sociedade, ponto. É isso. Né? A não ser que
né, você vive uma sociedade anárquica, né, ou seja, ausência de sociedade. Mas na sociedade que nós vivemos, se o indivíduo ele não é capaz de viver em sociedade e tem risco de reincidência, ele não pode mais conviver, ponto. Né? Então, alguns crimes eu entendo que são incapazes, o indivíduo ele é incapaz de voltar a viver em sociedade, né? Principalmente naquelas situações que o cara ele friamente optou, né? Você citou esse caso aí do Champinha, cara. Acho que o caso mais perverso assim que eu já tive notícia, uma coisa absurda, né? Como é que algum ser humano pode pensar em liberar um ser, né, desse para voltar a conviver em sociedade, né? Talvez só um outro psicopata, né, para pensar em colocar esse cara de volta à sociedade, né? Porque o que ele fez com aquele casal é uma coisa. Psicopata, ou, como a gente estava falando no começo, alguém sem valores, né? Sem valores. Porque nunca conheci, eu conversei com várias dessas pessoas, debati muito com elas, mas nenhuma delas nunca conseguiu me apresentar um valor, um princípio que norteie a conduta e o pensamento dela no sentido de que isso seja verdade, no sentido de eventualmente até me convencer, porque se eu percebo que o meu valor é inválido, vamos dizer que ele está errado, eu o substituo. E isso é aprendizado, isso é evolução. Eu nunca conheci alguma dessas pessoas que tenha apresentado um valor de fato e falado, não, em função disto, tem este desdobramento que me leva a ter essa conduta, a pensar dessa forma. São sempre crenças muito rasas, parece que pouco pensadas, mas não que a pessoa não seja inteligente, são inteligentes, mas não tem parâmetros, não tem limites para eles mesmos. A E aí impressão as é que o pessoas. cara está ali para jogar para a galera, né? Ou seja, eu tenho que agradar a agenda do coleguinha, eu tenho que pegar e parecer bem na fita, né? Olha, é um dogma. Não deixa de ser um dogma. Eles têm os próprios dogmas, mas são dogmas pernósticos, nocivos. Sim, com É isso. potencial ruim para a sociedade, né? Sim, sim. Porque o que eu vejo, né, é que assim, as pessoas mudam muito rápido de opinião quando aquilo que ela está defendendo acontece com ela, né? Então, não desejo mal para ninguém, né? Mas você imagina a dor de um Até pai que venha. que nem o pai que sofreu a perda da menina na mão desse Champinha, a dor de um pai é uma coisa absurda, né? Eu não Pensar. consigo ter a dimensão do que esse cara sofreu, Não, né? Porque é uma coisa. E você imaginar um ser humano defender, né? Não existe defesa, não tem o que possa dizer, né? E assim, não somos leigos, né? Eu não tenho nem palavras assim do que eu posso dizer em relação de como funciona a cabeça de um ser humano que comete uma e olha, atrocidade. muitas coisas já foram tentadas medicações, já foi tentado lobotomia, muitas coisas foram tentadas, mas nada deu resultado. Nada deu resultado. Além do que, a partir de um determinado momento na vida, as nossas sinapses ficam mais engessadas mesmo. E aí, depois começam a reduzir, né? Mas enquanto elas estão engessadas, não, não muda mais. Se mudar, muda muito pouco. E para transformar um psicopata já formado, adulto, numa pessoa mais ou menos normal, hoje não tem uma medicação, um método que consiga refazer essas sinapses. Então, por isso se diz hoje, de novo, não gosto muito dessa palavra, mas é praticamente impossível. Talvez um dia, quem sabe? Eu gosto de uma frase que antigos professores sempre diziam: em medicina, l'amour, ni jamais, ni toujours. Na medicina e no amor, nem jamais, nem sempre. Né? Mas, né, algumas situações está muito próximo do sempre, né? Tipo, Tá esse mais indivíduo próximo do sempre, né? Tá mais próximo, é que verdade. realmente.
E é um tema, assim, vastíssimo, e que a gente poderia ainda ficar muito tempo, mas eu Sim, sei que você tem um compromisso hoje, tenho. E e eu acho que ninguém vai assistir todo esse tempo de conversa, mas é possível, mas que está à é muito disposição. interessante, e Assim, você vai sofrer uma heteroagressão da sua esposa, se você não for no compromisso que está marcado, sim, né? Mas eu só tenho a agradecer, e precisamos fazer esse encontro pessoalmente, né, com tomando aquele certeza. vinho Um vinho perfeito, e sem plateia, e daí a sem gente pode falar plateia. O que mais quiser. bobagens, a gente não precisa se policiar, né? Exatamente. A gente pode dar nome aos bois. Exatamente, usar os termos adequados, não precisa ficar colocando pi, 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 É, porque aqui a né? gente não pode nem usar termo muito científico, nem, Não, nem termo muito jargão, né? Então, exatamente, tá né? bom. Mas aí, tomando um vinho, né? O vinho liberando os freios, né? Da neocórtex, aí a gente... Dissolvendo o superego. Engraçado como cada um fala uma língua, mas diz a mesma coisa, né? Exato. Tá bom. E aí a gente fica tranquilo. Mas muito Muito. obrigado, e um abraço aí para Até a vocês. próxima. Eu que agradeço, Lemos. Tenho muita admiração por você, como amigo, como colega, como parceiro de trabalho, que a gente né? Foi durante muitos anos e ainda somos. Somos e seremos. Sim, seremos. Seja uma vida longa e saudável. É. Um Cara, é abraço, meu amigo. recíproco. Um abraço. Você sabe também dessa admiração. E estamos juntos, né? Você sabe disso. Sim. Valeu. Abraço.